Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. A todos desejo um bom ano, espero que tenham tido umas boas festas e porque temos pouco tempo para a agenda subcarregada que temos, não vou alongar-me nos cumprimentos, representantes da agência Lusa, o Sr. Presidente Joaquim Carreira, a Sra. Diretora de Informação Luísa Meireles e a Diretora de Áreas de Suporte Cátia Araújo. Agradeço a vossa presença, também lhes desejo um bom ano vamos então proceder a esta audiência ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa sobre a recente alteração da estrutura acionista e o futuro modelo de governação da empresa e o papel da agência na implementação do plano de ação para a comunicação social anunciado pelo Governo. E, como já disse, dispomos de muito pouco tempo porque vai haver votações às 15 horas e, portanto, temos de estar todos no plenário às 15 horas. Assim sendo, vou ser muito exigente no cumprimento dos tempos. Vou avisar um pouco antes de esgotarem o tempo que lhes está atribuído. Portanto, em relação ao Sr. Presidente, dispõe de 10 minutos para a sua exposição inicial. Peço-lhe também que não ultrapasse esse tempo. Tem além o relógio, o cronómetro que marca o tempo. E, sem mais delongas, tem a palavra. Faça favor. Aqui mesmo, verde. É que o verde... boa tarde a todas e a todos e desejo desde já um bom ano, 2025. Queria saudar a Sra. Presidente da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e saúdo igualmente todas as deputadas e todos os deputados dos vários grupos parlamentares. Agradeço desde já a vossa disponibilidade para receberem nesta Comissão a Lusa em resultado do pedido que tínhamos feito. Tinha sugerido esta audição na Comissão porque acho que estamos num momento crucial para a comunicação social, sendo que a Lusa é mais do que nunca... Tinha sugerido esta audição na Comissão porque acho que estamos num momento crucial para a comunicação social portuguesa, sendo que a Lusa é mais do que nunca um elemento imprescindível e valioso neste contexto, podendo apoiar o setor em várias frentes da crise que atravessamos. Consideramos também que, com as últimas alterações efetuadas e as que se prevêem, a Lusa está a entrar num novo capítulo da sua longa história. Relembro que, até ao momento, a Lusa sempre teve um capital social público e privado, ou seja, um capital misto, e teve também uma ausência de um modelo de governação e um contrato de serviço público que já é bastante datado, com objetivos ancorados nesse tempo e ligado a uma estrutura acionista também mista. Desde que estou na Lusa, desde 2016, tenho a noção que temos notoriedade no seu círculo mais restrito, mas não me parece que a Lusa tenha aquela que deveria ter, dado o serviço de excelência que presta atualmente e que tem prestado sempre. Por isso, irei fazer um pequeno resumo da atividade da agência. Fazemos este ano 38 anos e, apesar de algumas das raízes virem de 1944, conseguimos criar uma credibilidade através da experiência e conhecimento acumulado dos nossos trabalhadores. Atualmente somos 264 trabalhadores, maioritariamente do sexo feminino, e cerca de 90 prestadores de serviço. Este conhecimento de experiência tem por base uma idade média de 52 anos dos nossos trabalhadores, sendo que temos cerca de 100 trabalhadores com mais de 55 anos. Em termos legais, também para o vosso conhecimento, atualmente temos 5 acionistas ainda, sendo o Estado maioritário com cerca de 96%. E encontramos no término da fase da aquisição das outras participações dos outros acionistas. Operacionalmente, a estrutura da empresa é constituída por um Conselho de Administração, com 4 membros, sendo apenas um administrador executivo. Em termos de direções, temos uma estrutura reduzida, onde temos a área editorial, a Dra. Luísa Meireles, as áreas de suporte, Cátia Araújo, e comercial e marketing, que está atualmente comigo. Geograficamente, como sabem, estamos em vários cantos de Portugal e em mais de 21 países, com especial
destaque em África, em Moçambique, em Cabo Verde, em Guiné, em Angola, em São Tomé. Na Ásia, estamos em Timor, estamos em Macau, estamos na China e, claro, que na Europa e nas Américas. No futuro contrato de serviço público, e isto é uma referência que faço desde já, este equilíbrio de forças geográficas deveria ser reavaliado e, em alguns casos, reforçado. Salientar que esta rede de jornalistas é bastante importante e é um dos nossos pontos fortes, que nos levam a ter um jornalismo com temáticas diversificadas e de proximidade com as várias geografias. A nossa atividade baseia-se essencialmente na recolha de factos noticiosos, na sua verificação, cada vez mais imperativo e necessário, na sua produção, distribuição e monitorização. Produzimos atualmente cerca de 250 mil conteúdos noticiosos em vários formatos, ou seja, de 700 notícias por dia. Em resultado deste fluxo anual, temos um património inestimável de arquivo em cerca de 20 milhões de conteúdos devidamente estruturados e que, para além do seu valor histórico, tem tido uma grande importância não só para efeitos de investigação, como para novas tecnologias. Este património assenta, desde sempre, em valores, que são os valores estatutários da Lusa, que têm sido seguidos criteriosamente e que são a base do sucesso que temos connosco, ou seja, a factualidade, a isenção, o rigor, a pluralidade e a confiança. Outra atividade que tem vindo a ganhar uma maior preponderância e que poderá ainda ser mais potenciada tem sido a formação. Nós fizemos nos últimos 2 anos cerca de 20 edições através da Escola Lusa num curso de jornalismo da agência, tendo passado 300 formandos da agência internos, essencialmente internos, bem como fizemos ações de sensibilização no combate à desinformação com os PALOPs. Neste capítulo também de salientar as ações de formação para estágios curriculares, normalmente durante 2 períodos por ano, 3 meses, com vários jornalistas de escolas de comunicação social que têm, pela primeira vez, o contacto com o jornalismo e muito mais com o jornalismo da agência, que só existe a Lusa, claramente. Adicionalmente também, nos últimos 2 anos, e fruto de uma candidatura internacional, fizemos e estamos ainda a fazer a formação para jovens jornalistas em assuntos europeus. Já tivemos 4 edições, onde tivemos de formandos, cerca de 40 também formandos mais de 40 formandos nestas ações. Outra área que também é de realçar foi a entrada da Lusa nas redes sociais. E porquê esta incursão nas redes sociais? Logicamente queríamos aumentar o alcance das nossas notícias, a notoriedade da nossa marca, com maior envolvimento de leitores e chegar a várias populações e várias geografias, para além do clássico site que a Lusa tem. Assim, passámos a estar presentes, através das redes sociais, no mercado de business to consumer. Por exemplo, o Instagram, que em 2018 tinha cerca de 2 mil seguidores, atualmente tem mais de 76 mil. Para além disso, a estrutura demográfica é muito diferente daquela que é utilizada no site, ou que é consumida pelo site. É uma estrutura demográfica muito mais jovem, em que cerca de 14% tem mais de 55 anos. Essencialmente, é a população jovem que está aqui. A Lusa tem estado também envolvida em vários projetos fruto de candidaturas internacionais, tais como o Iberifier Plus, que já vai na sua 2ª edição, e é um hub de notícias através de um consórcio liderado pela Universidade de Navarra, e esta cooperação também com as escolas de comunicação social nacionais e internacionais é de relevo. Estamos também no European Newsroom, que é um consórcio de cerca de 20 agências de notícias de todas a Europa, lideradas pela DPA Alemanha, mas sediadas em Bruxelas, onde partilhamos recursos e partilhamos também conteúdos. De referir também que temos uma colaboração ativa e de longa data com o Euroactive, ao nível de intercâmbio de notícias sobre a Europa. Desde 2021, e de forma a aumentar a notoriedade, a Lusa também saiu fora de portas. Queríamos mostrar a Lusa mais para o público, de modo a aumentar a notoriedade. No fundo, demos-nos a conhecer a outros públicos através do seu anuário, que vocês devem conhecer, o anuário da Lusa anual, logicamente, que está quase a atingir agora o novo da edição 2024. E fazemos lançamentos presenciais em Lisboa e no Porto e que tem tido obtido bastante sucesso. Em termos de sustentabilidade económica,
a Lusa tem apresentado resultados positivos, com exceção de um pequeno prejuízo em 2023. As principais receitas vêm do contrato de serviço público, cobrem cerca de 80%, sendo as outras receitas do setor privado e a área comercial e também a parte institucional de cerca de 4 milhões de euros. A Lusa, desde sempre, tem uma relação comercial com várias entidades no setor de comunicação social e tem um conhecimento relevante, estando na linha da frente dessas entidades. Nós servimos não só jornais, como revistas, como rádios, como sites, como televisões, quer sejam pequenas, quer sejam grandes. Atualmente o que sabemos é que existe uma concentração grande em 4 grupos e uma grande fragmentação em grupos pequenos. E o que temos na nossa relação com esses grupos pequenos é o seu fraco poder aquisitivo e em queda e uma preferência dos serviços mais mediáticos em termos editoriais. Para além disto, o setor tem-se regido por um enquadramento legal e normativo muito datado e com apoios reduzidos. Ou seja, existem falhas de mercado, como é o vosso conhecimento, que leva a que o Estado tenha de reforçar mais a sua intervenção em vários domínios, à semelhança do que tem acontecido noutros países europeus. O modelo de negócio atual da Lusa é maioritariamente B2B, com exceção da parte que tem conteúdos abertos. Atualmente distribuímos para mais do que 500 clientes e é muito importante que, na realidade, a Lusa também saiba, para além deste B2B, quem são os clientes dos nossos clientes. Ou seja, no ano transato, a Lusa promoveu 4 focos grupos e estes são o centro da nossa atividade, na realidade, aos clientes que temos, aos principais grupos. E o que temos aqui é saber muito o que é que os leitores têm necessidade relativamente àquilo que consomem. Ou seja, queremos saber o que é que os clientes, os nossos clientes, estão a fazer, de modo a que, na realidade, conseguimos ter um setor mais sustentável e mais diversificado e com mais literacia. Peço desculpa, mas de facto nós estamos muito pressionados pelo tempo e como vai dispor de 10 minutos para as considerações finais, certamente que terá a oportunidade de concluir aquilo que era a mensagem inicial. Peço imensa desculpa, mas realmente estamos muito pressionados e isto não tem a ver só com hoje. É que nós temos imensas audiências e audições a que eu não sei como é que vamos conseguir realizar tudo aquilo que temos já comprometido. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor. Muito boa tarde e bom ano. Em primeiro lugar, saudar o Dr. Joaquim Carreira e o restante do Conselho de Administração e Direção da Lusa, realçar a importância da Lusa, assinalar a sua criação em 1987 e uma vez que há poucas horas ainda soubemos da notícia infausta do trágico desaparecimento de António Couto dos Santos, salientar também o seu papel enquanto responsável pela governação na área da comunicação social, pelos primeiros passos dados por esta agência noticiosa. O que é facto é que alguns dos problemas da Lusa se vinham sentindo e se vinham agravando e a estratégia do governo anterior foi de adiamentos. Havia uma panaceia que seria a introdução dos serviços gratuitos, aliás defendida pelo anterior ministro da pasta, o ministro Pedro Adão e Silva, o antigo ministro Pedro Adão e Silva, e como é óbvio, durante 8 anos estes problemas se foram agravando e não se foram resolvendo e, portanto, chegou a altura de os resolver. Portanto, em bom momento, o 24º Governo Constitucional apresentou um plano de ação para a comunicação social, com clarificação da estrutura acionista, com uma proposta de modelo de governance assente na criação de um Conselho de Supervisão, que reforça a sua independência e que assegura o seu pluralismo, na revisão dos estatutos, consequente, num plano de modernização e também um apoio aos órgãos de comunicação social nacionais, nas quais a Lusa é um instrumento determinante. Posto isto, está resolvida e clarificada que está a questão da estrutura acionista, que era um problema que se vinha perdurando no tempo e vinha persistindo como uma sombra de imobilização, de possível imobilização
do desempenho futuro da Lusa, importa agora concentrarmos nas 3 ações e nas 3 áreas do plano de ação nos quais a Lusa é destinatária e é também instrumento para isso. E, portanto, para isso, penso que esta audição seria útil para percebermos quais são as opiniões dos atuais órgãos sociais da Lusa, nomeadamente do seu Conselho de Administração, referente precisamente a este modelo de governance, à revisão dos estatutos, ao plano de modernização e também na perspectiva em que a Lusa pode ajudar e pode contribuir a debelar a crise preocupante do setor da comunicação social em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, a palavra à Sra. Deputada Mara Lagriminha. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar os membros do Conselho de Administração da Lusa, representantes da Lusa, também cumprimentar as minhas colegas e os meus colegas deputados e desejar-vos a todas e a todos um bom ano, que seja um bom ano para todos nós. É pública e conhecida a posição do Partido Socialista sobre a Lusa, o modelo que o Partido Socialista defende. Também é público que foi o Partido Socialista que iniciou o processo de aquisição do capital hegemónico da Lusa. Defendemos que a Lusa tivesse um modelo diferente na prestação de serviços para os órgãos de comunicação social, local e regional, e com base nesta nova posição do Estado se desse seguimento àquela que é também a alteração que deve ser feita no modelo de governação da agência. Nesse sentido, o Partido Socialista integrou esta medida no seu programa eleitoral. Vimos como positivo agora o Governo reconhecer e recuar na posição que teve quando estava na oposição e ter incluído quer no seu programa e concluído o negócio em julho deste ano ao adquirir essa posição hegemónica. Logo nessa altura, o Partido Socialista questionou de imediato o Governo, até porque, tendo sido concluído o negócio que foi ainda iniciado connosco, cumpria de facto saber se estavam a ser asseguradas 3 premissas que, na perspectiva do Partido Socialista, são essenciais. E a primeira delas é o financiamento adequado. Porque uma agência de notícias que presta formalmente serviço público como a Lusa, quer ao nível da informação, quer ao nível do acesso ao arquivo e outros serviços, como o Sr. Presidente hoje deixou aqui claro na sua intervenção inicial, e por isso deve ter de facto esse financiamento adequado, ser um financiamento sustentável, previsível para operações futuras, em conformidade com aquilo que é também o mandato de serviço público. E nesses termos, o contrato de prestação de serviço com o Estado e a indenização compensatória deverá ser de facto adequado. Obviamente que, na nossa perspectiva, deverá ter também aquele que é o necessário ajuste e que reflita o plano de ação do Governo, que prevê, no modelo de prestação de serviços a órgãos de comunicação social, descontos. Em segundo lugar, a questão dos recursos humanos e da modernização. A Lusa deve ser dotada dos meios humanos e equipamentos necessários para cumprir a missão, dignificar o trabalho dos seus profissionais com base na transparência e na prestação de contas que as empresas públicas prestam e são fiscalizadas, de facto, de forma rigorosa, sobretudo quando foram alvo recentemente de aquisições por parte do Estado. A Lusa, enquanto agência de mídia, desenvolve um papel único com jornalistas e trabalhadores com elevada capacidade, resiliência e mérito, e quero deixar aqui o nosso reconhecimento aos seus trabalhadores, assegurando a circulação democrática, plural, territorial e que tem, em última instância, se assim quisermos dizer, o garante de uma posição estratégica para o Estado português. Para tal, a Lusa precisa ter meios adequados, estar ao nível da modernização tecnológica e ter ferramentas digitais adequadas até para prosseguir o plano que o Sr. Presidente aqui traçou. E é também por isso que defendemos que a indenização compensatória atenda à previsão da perda de receita que a Lusa terá e que seja capacitada, de facto, para concretizar esse plano de investimentos, a necessária modernização tecnológica e a continuação da valorização das carreiras e valorização salarial dos seus trabalhadores. Em terceiro lugar, a independência. Estaremos atentos a acompanhar e a fiscalizar como está a ser feita a alteração do modelo de governação, contrato de serviço público, que deve preservar a separação de poderes, ser um garante efetivo de que a Lusa estará protegida de qualquer risco de captura política e que responderá aos beneficiários dos seus serviços, em primeiro lugar aos meios de comunicação social, aos respectivos funcionários profissionais, mas também aos cidadãos. Em tempos tão exigentes como aqueles que o jornalismo atualmente atravessa, uma agência de notícias pode e deve ser um garante de qualidade, de informação, de independência, pluralismo e autonomia da comunicação social e, tal como o Sr. Presidente já referiu numa entrevista, com separação de poderes, alicerçado num conceito de supervisão a nível da independência editorial, independência
também financeira, estabilidade, autonomia da gestão, aspectos que a Lusa, no futuro, perspectiva como uma meta a atingir. E por isso pergunto-lhe, nestes termos, se essas premissas estão asseguradas, nomeadamente ao nível do financiamento, quais as principais dificuldades, há perspectivas de reforço da indenização compensatória, se a alteração do contrato de serviço público está a acomodar estas alterações previstas no plano e em que termos, na sua perspectiva, como deve ser assegurada essa supervisão, com composição que bloqueie qualquer interferência, nomeadamente até com a possibilidade, já há notícias sobre essa matéria, da saída da INP e da presença que esta tem nos órgãos, como vamos garantir essa isenção e essa independência, e seria com bons olhos um modelo em que o Conselho de Administração prestasse contas regularmente ao Parlamento à semelhança do que acontece com a RTP. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os membros do Conselho de Administração da Lusa e os restantes deputados também aqui presentes. Eu vou debruçar-me essencialmente sobre o plano de ação que o Governo apresentou para os mídias, que foi apresentado em outubro, e no que diz respeito à Lusa, algumas medidas deverão entrar em vigor agora no início de janeiro, no início do ano, e não se percebe muito bem se é já em janeiro, se é em fevereiro, se é em março. Sobre a criação do Conselho de Supervisão da Lusa, diz o Governo que o objetivo da criação deste Conselho de Supervisão é garantir a autonomia do Conselho de Administração e garantir a independência da Direção de Informação. Diz também o Governo que a Lusa tem que ser escrutinada não só financeiramente, como tem vindo a ser, mas também em resultado do serviço que presta, do serviço jornalístico que presta, e bem. E também que um dos objetivos do Governo é reforçar a independência da agência Lusa face ao poder político. E sobre isto eu gostava de colocar algumas questões, nomeadamente se o Conselho de Administração foi consultado pelo Governo antes da elaboração deste plano de ação. Se o Conselho de Administração deu contributos para a elaboração do mesmo, e se podendo e querendo partilhar connosco que contributos foram esses. Queria também perguntar-lhe se, no seu entender, no entender do Conselho de Administração, se vê com bons olhos a criação deste Conselho de Supervisão, porque, segundo o Governo, este Conselho de Supervisão é para garantir a autonomia do Conselho de Administração, a independência da Direção de Informação. Isto leva-nos a crer que atualmente nem o Conselho de Administração é autónomo, nem a Direção de Informação é independente, e não queremos acreditar que assim seja. E, portanto, gostava de saber qual a vossa posição sobre este Conselho de Supervisão. Depois, outra questão que gostava também de colocar diz respeito ao facto de o Governo querer aplicar descontos dos serviços da Lusa aos órgãos de comunicação social nacionais e regionais. Para os regionais, seria na ordem dos 50% a 75%, para os nacionais na ordem dos 30% a 50%. E eu queria perguntar-lhe, e queria perceber qual é o ponto de vista do Conselho de Administração, se não temem que ao proporcionar gratuitamente, ou melhor, com estes descontos, os serviços da Lusa, se isso não possa pôr em causa a viabilidade financeira da agência, porque ao ficar dependente única e exclusivamente do governo, do Estado, da injeção de dinheiro público, também fica mais vulnerável a cortes orçamentais. E nós ainda em 2023 tivemos uma greve de jornalistas, inclusivamente da agência Lusa, que reclamavam por melhores condições, por aumentos salariais, pelo aumento também do subsídio de alimentação, e, portanto, ao cortar ou a reduzir o financiamento próprio da agência Lusa, se não há o risco depois de a agência no futuro vir a sofrer complicações do foro financeiro e económico, e isso depois acaba por se refletir naquilo que são os salários dos trabalhadores, naquilo que é a aquisição de novas tecnologias, na formação de jornalistas, e queria perceber se isso é uma preocupação do Conselho de Administração. E, por fim, perguntava-lhe, na sua ótica, quais são os maiores desafios que a agência Lusa tem neste momento, vai enfrentar nos próximos tempos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar da IEL, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraga. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Lusa e quem o acompanha, nomeadamente a Dra. Luísa Meireles.
Não há dúvida que a existência de uma agência noticiosa naquilo que é o ecossistema mediático é algo que tem que ser garantido. Obviamente que nós gostaríamos que fosse garantido pelos privados, mas não é só o caso de Portugal. Por esse mundo fora, tem que ser o Estado a garantir a existência de uma agência noticiosa, e é de uma agência noticiosa, não de um jornal, de uma televisão, de uma rádio, que estamos a falar, e portanto tem as suas especificidades e deve ser tratada dentro das suas especificidades e da sua relevância no ecossistema mediático. Relativamente àquilo que é o modelo de governance, vamos lhe chamar assim, ou modelo de fiscalização, aquilo que está previsto no plano do Governo, não há que inventar a roda, acompanhar aquilo que tem sido o bom exemplo do que aconteceu na RTP. A Lusa, de facto, nunca teve uns problemas de influência política, como se viu no passado, na história da democracia portuguesa, da RTP. Na RTP era muito mais necessário, não na Lusa, mas se existe e está a funcionar bem na RTP, que a Lusa também siga esse caminho, até pela garantia da sua credibilidade que sempre teve. Eu quero focar-me em 2 temas ou 2 perguntas e quero fazê-lo numa lógica de representante dos acionistas, porque se o Estado é o acionista, portanto todos os portugueses são acionistas da Lusa, portanto aqui é indiferente se a Lusa é privada, se é pública, se é o modelo híbrido que teve durante alguns anos, tem um acionista que tem, neste momento é aquele que é 100% do Estado, portanto é 100% dos portugueses que são os seus acionistas. A primeira é a questão do papel da Lusa e da importância e da relevância da Lusa. Há 2 coisas que para nós é bastante importante que a Lusa garanta sempre, e já a aflorou de alguma forma, a abrangência de temas, e portanto tem sempre que garantir que tem recursos humanos com diferentes capacidades para versar sobre diferentes temáticas, isso é óbvio, e também aquilo da questão da territorialidade ou da capilaridade, seja ela nacional, seja ela internacional. Aqui é que passamos para um ponto que tem a questão da redundância com outras estruturas que têm o mesmo acionista. Existe uma questão da RTP e sempre que alguém defende que a RTP deve permanecer pública, tem sempre com este argumento da capilaridade, que a RTP garante isso. E, portanto, de repente temos o Estado que tem 2 estruturas a garantir essa capilaridade, essa territorialidade. Nós achamos que se existe uma agência noticiosa e que é do Estado, que isso deve ser garantido exatamente pela Lusa e, portanto, tem que o garantir e bem, como também aflorou. A segunda questão tem a ver com o orçamento ou com aquilo que é a relação entre receitas e a estrutura de custos. O acionista já deu uma orientação, isso está no plano, para uma redução de receitas da Lusa, é uma forma também de apoiar a imprensa, os órgãos de comunicação social tradicionais, digamos-lhe assim, sobretudo os locais e os regionais, e portanto, perante esta orientação do acionista de redução de receitas, o que é que vai acontecer? Porque falou aí bem da questão da sustentabilidade financeira da Lusa, só houve um ano que deu prejuízo e isso deve ser garantido a todo o momento. A questão é, só há 2 formas, ou se procuram novas receitas, que nos parece o caminho adequado, ou espera-se que o acionista esteja sempre a fazer a compensação ou a injeção de capital, que não nos parece que é o melhor modelo, porque isso vai sair do bolso dos contribuintes, dos portugueses. E, portanto, perante esta necessidade de novas receitas, nós gostaríamos era de saber o que é que está a ser feito para a Lusa garantir novas receitas, para garantir que executa bem o seu trabalho e que tem os seus recursos humanos também valorizados na vertente remuneratória. E a questão que pergunta é, novos clientes, estão a olhar que tipos de novos clientes, que novas tipologias de novos clientes, por exemplo, porque até falou depois que a Lusa foi para as redes sociais e até usou a expressão que eu gostei, do business to consumer. Exatamente, mas quer dizer, uma agência noticiosa não fala diretamente com o consumidor, como depois explanou e bem, não deixando de fazer o trabalho de conhecer os clientes dos vossos clientes. Exatamente. Portanto, mas é sempre numa lógica de B2B, business to business. Mas mesmo na lógica do B2B, há novos clientes que estão aí. E uma agência noticiosa normalmente nunca foi para eles. Poderão começar a olhar. Os podcasters, os youtubers, eles são mídias. Portanto, eles são as novas televisões, as novas rádios, os novos jornais. Portanto, será que a Lusa também está a pensar nesses novos mídias com potenciais clientes? Porque eles depois é que comunicam com o público global, que é aquilo que uma agência noticiosa não faz e aparentemente não deve fazer. Estas eram as perguntas, preocupações que nós temos. Como é que a Lusa está a olhar para o futuro, na busca, sobretudo, de novas receitas, para que o acionista não esteja que está sempre a fazer compensações e injeções. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Conselho de Administração da Lusa. Eu quero pedir desculpa, terei de me ausentar a seguir a minha intervenção. Acompanharemos à distância, mas há várias reuniões de comissão a decorrer ao mesmo tempo.
Relativamente ao assunto que nos traz, não há qualquer dúvida sobre a posição do Bloco de Esquerda relativamente à estrutura acionista da Lusa, que ela deve ser 100% pública, é isso que defendemos desde sempre. Anotaremos com muito interesse todas as vossas considerações sobre o modelo de governação da empresa. A nossa maior preocupação, a partir do momento em que a empresa é 100% pública, já era antes, mas achamos que, sendo uma agência de notícias pública que deve continuar a ser, é naturalmente o financiamento da Lusa e garantir que a Lusa não passa por sufocos financeiros como aqueles que nos tempos recentes têm periodicamente passado. Nós fizemos uma alteração, uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado em nome da sustentabilidade financeira da Lusa, precisamente preocupados com uma questão que já foi aqui colocada, que é, ao atribuir benefícios a órgãos de comunicação social no acesso ou em descontos nos serviços da Lusa, até que ponto é que isso prejudica ou não a sustentabilidade financeira da Lusa. Portanto, nós, na altura, propusemos que o Governo compensasse na íntegra toda a perda de receita que é motivada por uma decisão do Governo de apoio à comunicação social com a qual nós concordamos, mas que achamos que tem de ser compensada e insistimos nesta necessidade e entendemos também que todos os benefícios a atribuir de serviços da Lusa teriam de ter como compensação ou como condição a manutenção de direitos dos jornalistas e do emprego jornalista e de técnicos e que deste serviço adicional ou com acesso facilitado não resultasse o despedimento de profissionais nos meios de comunicação social. Essas são as nossas grandes preocupações e é sobretudo pela sustentabilidade financeira da agência que nós continuaremos a defender a sua importância e o seu papel central na democracia e na pluralidade e no rigor da imprensa e da comunicação e também que depois transporta para a comunicação social em Portugal numa época em que as fake news e a dificuldade em distinguir entre notícias falsas e notícias verdadeiras é tão grande, é bom haver grandes referências e a Lusa é uma grande referência de rigor e, portanto, é uma marca que nós queremos que se mantenha assim como referência de rigor. E não confundimos, naturalmente, o papel da Lusa com o papel da RTP, que têm funções completamente diferentes e cumprem funções completamente diferentes, tanto do ponto de vista, diria até constitucional, mas mesmo do ponto de vista do seu objetivo e do seu objeto, e, portanto, das sinergias que resultarem entre Lusa e RTP, nós estaremos muito atentos a tentativas de cortes que, na verdade, reduzem o serviço público, que deve ser específico e que tem especificidades entre aquilo que é um canal que tem notícias, entre outras coisas, e um grupo de comunicação público, e uma agência de notícias, que são coisas completamente diferentes. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tenho a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado. Cumprimento à Administração e à Direção de Informação da Agência Lusa. Eu vou ser muito breve, porque o interesse que temos em ouvir-vos é certamente maior do que você tem em ouvir-nos a nós. E, portanto, eu creio que as questões fundamentalmente estão em cima da mesa. Ou seja, o Governo anunciou um conjunto de medidas na área da comunicação social, tem implicações na Agência Lusa. O que é que isso significa para a agência? Que exigências traz? Que medidas estão a ser tomadas para corresponder àquilo que foi anunciado? E que condições é que é necessário criar para que a Lusa corresponda àquilo que lhe é exigido por parte do poder político, sem pôr em causa aquela que é a sua função essencial e a importância que tem enquanto agência noticiosa. Portanto, temos todo o interesse, eu cedo o resto do meu tempo para vos poder ouvir a vocês, que é esse o objetivo fundamental desta reunião no pouco tempo que temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, gostava de agradecer também ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa pela sua presença nesta comissão. É de facto muito relevante garantirmos uma Lusa forte nas suas competências de serviço público. Para isso, não pode a Lusa ficar de fora também do escrutínio democrático e editorial, como bem diz o plano de ação para os média apresentado pelo Governo. Embora consideremos que este plano peca por defeito em algumas matérias, gostaríamos de saber qual é, na sua opinião, aquilo que está por fazer. Como garantimos que a Lusa tem os meios e a capacidade para impedir que, por exemplo, órgãos que se dedicam à desinformação ou que não sigam os diversos códigos possam exercer? Para o LIVRE, a Lusa é de facto uma empresa estratégica para Portugal e por isso vemos com bons olhos a opção tomada pelo Governo de assegurar que a Lusa é uma empresa totalmente participada pelo Estado. O Governo quer também alterar o modelo de governação e criar um Conselho de Supervisão, muito análogo à estrutura que vemos hoje na RTP, e gostaríamos de saber se esta decisão foi tomada, também já foi feita aqui a pergunta, após a Lusa ser ouvida, e qual a vossa posição acerca disso. De resto, não me vou alongar muito mais, mas queria também que detalhasse, se possível, as suas opiniões sobre os descontos para os órgãos de comunicação social que estão previstos, a perda de receita de cerca de 2 milhões de euros que isso acarreta, que também já foi questionado por outros grupos parlamentares, e também como pretende a Lusa garantir a preservação da democracia e o combate acirrado à desinformação. Se a Lusa vai ter capacidade para pagar melhores salários para quem faz jornalismo e acabar com o trabalho precário, e como se faz bom jornalismo com menos gente ou com pouca gente. Gostaríamos que detalhasse qual é a sua visão para a Lusa e que tranquilizasse, no fundo, os seus trabalhadores, e é esta só a questão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder a estas questões e para as considerações finais. Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa. Faça favor. Muito obrigado a todos pelas vossas perguntas. Vou tentar sumarizar, acho que algumas delas são bastante convergentes. Em primeiro lugar, penso que se fizer aqui um ponto de situação relativamente àquilo que eu não falei, que era o que me faltava, aqueles 2 minutos, que na realidade estamos a falar dos 4 pontos que estão dedicados, digamos assim, no Plano de Ação para a Comunicação Social, onde a Lusa está envolvida. Previamente, também me tenho perguntado se a Lusa foi envolvida. A Lusa foi envolvida, ou seja, teve várias reuniões com o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares sobre o que é que eu achava e que contributos que poderíamos dar relativamente à comunicação social, e alguns estão explanados claramente no Plano de Ação à Comunicação Social. Por isso houve aqui uma intervenção do Conselho de Administração, em alguns pontos, não estou a dizer que fossem em todos, mas que fomos ouvidos e isso foi bastante profícuo, e porque houve diálogo desde o início. Aliás, eu tinha feito algumas declarações, já foram citadas aqui, já tinha feito uma declaração em maio, antes de ter o contacto com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que já dizia claramente qual era a minha opinião relativamente a um dos pontos que lá está, e que tinha a ver com maior intervenção do Estado, no sentido de maior intervenção, não estou a dizer que seria mais orçamento, seria em todas as latitudes, em todas as considerações, em todas as dimensões, desde a regulação, desde a questão de tecnologia, desde apoiar projetos que pudessem ser feitos e apoiar a Lusa de alguma maneira. Isso tinha sido feito porque também comparando a Lusa e o setor público empresarial do Estado desta área, comparando com outros países, vemos que nós estamos a léguas relativamente ao que se passa na Europa. Por isso, o preâmbulo relativamente ao plano de ação, isso aconteceu e, felizmente, tenho uma notícia da Lusa sobre isso, que foi feito por nós, claramente, sobre aquilo que eu disse em maio, como também disse no final da compra da Global Media, a importância que eu acho que é o Conselho de Supervisão / alteração de estatutos. Eu disse que, o Presidente, passo a citar, o Presidente da Lusa defendeu hoje que o modelo de governação com separação de poderes, dado o reforço da posição majoritária do Estado,
e disse que é prematuro falar ainda sobre o novo serviço público da agência. No fundo, esse foi o pontapé na altura, no dia em que foi adquirida a participação da Global Media. Claramente, o que existe atualmente, existe um poder executivo na Lusa, digamos assim, que é o Conselho de Administração, onde eu sou o administrador único, digamos, ou o executivo, e não existe supervisão. E o Conselho de Supervisão é mesmo muito importante, do meu ponto de vista, e não tem a ver com, para mim, não tem a ver com a RTP, tem a ver com outros modelos internacionais de agências de notícias, porque quero-me comparar com agências de notícias. Estou a falar desde a Alemanha a países nórdicos também, e Suíça e Bélgica, onde existe um conselho de supervisão com alguns parceiros para, essencialmente, ter em consideração alguns aspectos que gostava de referir. Em primeiro lugar, os valores da Lusa, que sejam bem preservados. Depois, o que existe atualmente, a Lusa, apesar de tudo, tem um grande escrutínio. A Lusa tem Conselho Fiscal, tem Comissão de Trabalhadores, tem sindicatos, tem Assembleias Gerais, tem um Conselho de Administração, e tudo isso somos escrutinados do ponto de vista, até do ponto de vista financeiro, somos escrutinados e de que forma? Mas do ponto de vista editorial, do ponto de vista de qualidade do serviço e dos objetivos do serviço público que estejam, ou que vão estar, de certa maneira, no novo contrato de serviço público, não existe, e o Conselho de Supervisão aí é muito importante. Como também é muito importante, isso foi a razão daquela declaração que eu fiz para a Lusa, que é a independência da administração e, consequentemente, a independência da direção editorial e, logicamente, de toda a Lusa. E isso é importante, dada a dominância do Estado. Isso também foi falado com o Ministro Pedro Duarte sobre este assunto, em que estamos de acordo, em princípio, em termos básicos e em termos de princípio, o que seria necessário fazer. O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisão, digamos assim, também o que falta hoje e que eu vejo que é uma necessidade e um desafio é a ligação com o mercado. Mais uma vez, quero dizer que tem havido uma primazia da indemnização compensatória da parte financeira versus o conhecimento do mercado. E por isso o que nós propusemos foi que o Conselho de Supervisão tivesse uma composição multissetorial. Estamos aqui a falar, não quero discriminar ninguém, mas é só para um nível de conceito, a Associação Portuguesa de Imprensa, a Associação Portuguesa de Rádio, a Plataforma de Meios Privados, a Associação Nacional de Municípios, ERC, logicamente, órgãos representativos de trabalhadores, não cabem cá todos, mas este é um conceito de setor e não de pessoas específicas ou individualidades. O que estamos aqui a falar é que queremos fazer essa ligação. E o que eu tenho assistido, desde que estou na Lusa, é muito o esmagamento, desculpem o termo, sempre da indemnização compensatória, contrariamente a saber, voltando àquilo que me interessa, que é saber o que é que o mercado necessita, o que é que os clientes diretos necessitam, como os clientes, volto a repetir, como os clientes dos meus clientes necessitam, porque para mim estamos todos numa cadeia de valor e é importante esta ligação. Por isso isto aqui é bastante importante. Também no Conselho de Supervisão que propusemos e que falámos, era que deveria haver este Conselho pronunciar-se não com um parecer obrigatório, mas ao nível sobre a nomeação do PCA e sua renovação, e que poderia fazer algo nesse sentido. Deveria haver os mandatos, que também é uma recomendação que eu fiz e que faço. Acho que ao nível do setor público empresarial os mandatos são curtos. O Estado não tem a agilidade que deveria ter e, como tal, é preciso mais tempo para implementar medidas. Muitas vezes, alterações, substituições, investimentos novos, demoram muito tempo. E acho que o mandato, eu passei por o setor privado durante muitos anos, e os mandatos mesmo de uma grande multinacional têm um mandato do expatriado, comparando assim, na realidade bem maior do que a Lusa tem. Nós já tivemos 10 diretores-gerais em 37, estamos a falar de 3 anos, e 3 anos não faz o sentido da continuidade, e isso é importante. Como é importante aqui outra medida, que eu considero uma nova medida além das 30, que tem a ver com a estrutura de missão, porque tem que haver aqui, de certa maneira, um fio condutor das políticas públicas da comunicação social, que até agora não tem havido, quanto a mim. E o plano de ação de comunicação social, acho que deve ser saudado nesse sentido, porque até agora eu prefiro ter um plano, mesmo que não seja totalmente perfeito, não há planos perfeitos, mas que possa ser melhorado, e acho que atualmente estamos perante essa possibilidade. Isto é o que eu queria, na realidade, dizer relativamente à questão da governance ou do modelo de governação e aquilo que a administração pensa para o Conselho de Supervisão. Anteriormente também ficou para esclarecer como é que está a estrutura acionista da Lusa. A estrutura acionista, já tinha dito, atualmente temos 5 acionistas e tanto o Público como o Diário do Minho,
como a RTP já deram o seu acordo, já foi dado em dezembro do ano passado. Atualmente estamos com a ANP. A ANP tem uma especificidade, é uma cooperativa, tem um acordo parasocial e esse processo deverá estar concluído no final deste mês, início do próximo, dado a que a ANP tem que fazer essa Assembleia Geral para ter uma decisão e a partir daí, porque todas estas medidas, muitas delas, estão mesmo interligadas e estão conexadas. Em algumas delas existe uma sequência. E fazendo essa aquisição, a questão acionista fica completamente resolvida. O que queremos, na realidade, também, o que é que esta clarificação da estrutura traz? Traz outra questão que é a Lusa poder ser mais ágil. Tem um Conselho de Administração que atualmente tem 4 elementos, poderá ter 3, poderia ser, logicamente, uma pessoa a designar para Presidente do Conselho de Administração, uma masculino ou feminino, e na realidade 2, eu proponho que fossem mais executivos, porque na realidade existe um déficit ao nível de discussão em termos de administração, em várias áreas. Também poderia ser com um administrador executivo e um apoio ao nível de um diretor-geral, como ouvi agora há pouco tempo numa entidade do Estado também, que isso pode trazer um minimalismo importante, de modo a ter mais agilidade. E relativamente a este ponto, que é o primeiro do eixo 2 para relativamente à Lusa, acho que disse o mais importante. O outro tem a ver também relativamente aos descontos, que foi abordado. Os descontos têm aqui uma questão muito, muito importante por trás, que é o que se passa antes dos descontos. Os descontos, na realidade, se lerem bem o Plano de Ação de Comunicação Social, a última linha, fala lá 2025, fala 1 de janeiro, mas fala lá também contrato de serviço público e fala lá também Tribunal de Contas. Por isso é que eu digo que existe uma interligação muito grande e não podemos chegar ao 6º andar sem passar pelo primeiro. Isto, na realidade, o que é que tem a ver? O contrato de serviço público, já referi brevemente, é um contrato que, em termos de objetivos, já passaram vários governos, vários partidos, os objetivos são idênticos, quase idênticos ao de 2001, 2002. Já disse nesta casa, noutro âmbito, mas na realidade continuam os mesmos. Continua o primado da promoção, da produção. Ao nível de qualidade não existe mais nada e não existe aqui nada de adequação relativamente ao mundo real, que atualmente mudou. O que estou aqui a dizer é que sugiro que o contrato de serviço público tenha que ser alterado, em primeiro lugar, no seu âmbito de qualidade de serviço, e o que nós estamos a dizer é precisamos de ter objetivos estratégicos adequados com a realidade, ou seja, ao nível de redes sociais, ao nível de multimédia, ao nível de outras áreas, como colocar em causa aquilo que já tinha falado sobre a questão das delegações, dos delegados e das geografias, ao nível de literacia mediática, ao nível de formação, e isso tem que ser considerado lá, como também não pôr o primado só a produzir X notícias por dia, ou seja, interessa mais a qualidade, a diversidade das notícias, a abrangência, quais são os públicos-alvos que temos que encontrar e de aumentar, porque no fundo temos que captar eleitores para a nossa causa, e por fim, e muito importante, não esquecer o famoso anexo 1, anexo 1 é essencialmente financeiro, mas teve bastantes prejuízos para a Lusa no passado. A Lusa devolveu 4 milhões de euros e, na realidade, agora bem fazem falta ao nível de financiamento para tecnologia e que, na realidade, tem, porque esse modelo estava feito na ótica de um capital misto, ou seja, acionistas públicos e acionistas privados. E, como tal, isso deveria ser e tem que ser alterado e, como tal, tem um caminho a ser feito. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta nossa audiência. Resta-me agradecer ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa e também aos membros, à Diretora de Informação e à Diretora de Áreas de Suporte presença, desejar-lhes as maiores felicidades. E que, obviamente, nós iremos continuar atentamente a seguir os desenvolvimentos que venham a ocorrer em relação à Agência Lusa. Muito obrigada e despedimos-nos, porque nós temos agora outra audiência a seguir. Muito obrigada. Peço que não se levantem, porque nós vamos continuar já de imediato.